Está começando mais um Filosofando em Deus. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Agora estamos começando o 12º programa para dar continuidade à resposta do nono sobre quem é maior, o Cristo ou a Bíblia. E hoje, falando especificamente do Cristo, temos que lembrar desde do seu nascimento, em que ele nasceu em uma condição de humildade, nasceu numa família humilde, nasceu entre animais de uma fazenda, justamente porque não teve oportunidade, segundo Lucas, de se estabelecer em uma hospedaria. Segundo a Bíblia, nasceu de uma virgem, e essas coisas são importantes para mostrar quem era o Cristo, mas o mais importante do Cristo foi exatamente a vida que ele viveu. A Bíblia diz que ele, ainda adolescente, já discutia, já debatia as leis e as profecias com os doutores da lei. E os doutores da lei ficavam fascinados com aquela criança que falava maravilhas. Ele cresceu, e quando abria a boca, ele conseguia fascinar todos que estavam ao seu redor. Ele conseguia encantar, ele conseguia agregar todo mundo que estava ao seu redor. E eu fico me perguntando como é que uma pessoa consegue fazer isso. Só pode ser alguém muito especial. Esse muito especial, ele é ainda mais elevado quando você nota e que em nenhum momento da vida dele ele buscou o poder que hoje nós buscamos enquanto seres humanos. Ele foi tentado no deserto e mesmo assim ele recusou poder, fama e tudo que o poder pode dar. Eu vi em uma conversa informal com um amigo, ele falando assim: Eric, o Jesus, ele não falou nada novo. Existiam filósofos que já falavam aquilo que Jesus falou. E de fato, ele não trouxe nada de novo. Ele mesmo falou que ele não veio para mudar a lei, e sim para cumpri-la. Então ele veio para ratificar tudo que já tinha sido dito. Mas o que foi que Jesus fez de especial? Na verdade, ele não só falou, como ele viveu aquilo que falou. E ninguém conseguia viver a lei. E Jesus mostrou que é possível viver tudo aquilo. Então ele foi um ser humano exemplar. Caio Fábio cita João 10, algo interessante. Lá em João 10 diz que Jesus fala para os seus que antes dele só tinham vindo assassinos, ladrões e tudo, e ninguém os ouviu. E é claro que os religiosos querem mencionar que quando Jesus fala disso, ele está falando de outras religiões, e na verdade não, Jesus está falando para judeus, num momento judeu e num país judeu. Então tudo aquilo que ele estava falando eram dos personagens bíblicos que tinham vindo antes deles. Nenhum era santo como Jesus o era. Aliás, temos que ressaltar que o próprio Jesus falou que dentre os homens que estavam aqui, ninguém era maior que João o Batista, né? Então, só para vocês terem a noção. E ele fala também, faz referência que tudo aquilo que a lei e os profetas falaram se encerravam em João o Batista. Por quê? Porque João estava preparando o mundo para a vinda daquele que seria o Messias, aquele que seria o Emmanuel, aquele que seria o Cristo.
Então veja bem que eu não posso pegar a Bíblia e dizer que ela é a palavra de Deus e não pegar a essência dessa Bíblia, que é o próprio Cristo. Se ele é a essência, a gente viu no programa passado, foi falado da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Quem é que pode dar a vida em abundância, se não o Cristo? Isso está lá nos Evangelhos. Então, Jesus é a própria árvore da vida. Quem é o primogênito de Deus, o Cristo? Aí você vai ver, pô, mas por que está falando que Israel é o primogênito? Ele já estava mencionando que do povo de Israel viria o verdadeiro primogênito de Deus, aquele que iria resgatar todos os povos. Por que lá em a história de José era o preferido de Jacó? Justamente e olha só, ele não era só o preferido de Jacó, ele era o caçula de Jacó. E quem foi o caçula de Israel, dos judeus? Foi o próprio Cristo. O Cristo veio para encerrar toda aquela promessa, toda aquela relação de Abraão para com a sua descendência. A sua descendência acabou no caçula, que era o Cristo. Mas em compensação ele também é o primogênito. Olha só que coisa interessante. O Cristo é o primogênito de Deus, mas ele é também o caçula, porque passou todas as gerações de Abraão até Jesus para que ele viesse e estabelecesse a verdadeira verdade. Vamos ver também Daniel citando a pedra que foi jogada do céu e que destruiu a estátua que Nabucodonosor sonhou. Lembra disso também? Essa pedra também era Jesus. Essa pedra também, a pedra fundamental, a pedra elementar, que os construtores desprezaram, isso foi o próprio Jesus quem citou, era o próprio Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era o próprio Jesus. O pão que caiu do céu enquanto o povo estava no êxodo, saindo do Egito para encontrar a terra prometida, o pão que caía do céu era o simbolismo do próprio Jesus, que veio ser o alimento para que quem comesse dele não tivesse fome, quem bebesse dele não tivesse sede. Então, apesar de a Bíblia ser esse livro maravilhoso em que a gente encontra respostas para tudo, apesar de tudo isso, você vai ver desde Gênesis a Apocalipse o Cristo sendo citado de alguma forma. Eu só citei algumas, mas se a gente pegar a Bíblia, a gente passaria talvez uns 10, 20 programas citando referências do Cristo na própria Bíblia. E por que fiz essa referência? Para mostrar quem é maior, o Cristo ou a Bíblia. E por esses argumentos, eu aponto o Cristo como o maior. E se Cristo é o maior, ele vira a partir da sua chegada a chave hermenêutica, a chave que dá entendimento a toda a obra. Então eu não posso mais pegar a Bíblia e tomar referência com base em Salomão, eu não posso pegar a Bíblia e tomar referência com base em Davi, eu não posso pegar a Bíblia e tomar referência como Paulo, que foi Tarso, que foi Saulo. Eu não posso fazer isso porque a chave, o cerne, o âmago da Bíblia é o próprio Cristo. Então, mesmo aquilo que veio de trás, eu devo agora entender, interpretar com base naquilo que Jesus deixou de legado. E para frente também eu só posso entender Paulo, Pedro, Tiago a partir do próprio Cristo. Eu quero pedir desculpa a quem crê na Bíblia como uma inspiração do Espírito Santo. Não creio, repito para vocês, acredito que ela foi escrita e com a permissão de Deus foram reunidos em uma coleção de livros que virou a Bíblia.
e que é muito valiosa a leitura, eu recomendo a todos, mas eu não digo que foi a por ação do Espírito Santo que foi escrito aquilo, senão as contradições não seriam, Deus não estabelece elementos de discórdia, de confrontação. Então, se Ele não estabelece, a gente tem que ter um referencial, e esse referencial é o próprio Cristo. Todo o entendimento da Bíblia é o próprio Cristo. Fazendo uma analogia aqui, é como se o Cristo fosse a nova Constituição estabelecida e que a lei antiga eu só posso dar validade se ela for recepcionada por essa Constituição, que é o Cristo. Aquilo que não é recepcionada por esse Cristo, eu tenho que desprezar, porque não é mais válido. Para frente, isso eu estou falando de direito constitucional, e para frente, o que foi falado que não está de acordo com o que Cristo falou, ele é declarado inconstitucional. E aquilo que está de acordo com a mensagem do Cristo, eu posso dizer que é uma lei constitucional. Então, entendam que o Cristo é maior, e como maior, ele abrange, ele alcança de ponta a ponta todos os livros da Bíblia. Então entendam vocês que ele é maior, que quando eu pegar essa Bíblia e interpretar conforme o Cristo estabelece, aquela história de usar a Bíblia como instrumento de manipulação, de controle, de escravização, se acaba, se rompe e nasce um instrumento de verdadeira libertação, porque o Cristo vem como árvore da vida e te alimenta e te liberta. Tá certo? Como o nosso programa é muito reduzido em tempo, a gente vai ficando por aqui. Espero que venham muitos comentários. Se você não concorda com o nosso posicionamento, eu quero que você coloque, eu quero que você fundamente o seu posicionamento para que a gente possa abrir uma discussão e de repente aperfeiçoar o entendimento sobre o tema. Eu imploro que todos que tenham assistido, já viram, nós temos o nosso primeiro programa, já alcançou mais de 200 visualizações. Para muitos canais é muito pouquinho, é insignificante, mas para a gente que está começando é muito importante. Então, se você viu e achou interessante, por mais que seja discordante do que você pensa, se inscreva no canal. Se você não concorda, coloque seu posicionamento, curta ou dê um não curtir, mas manifeste-se no canal e vamos levar essa mensagem enquanto ainda é tempo. Não quero trazer mensagem negativa, mas quero que entendam que chegará um momento em que muitos procurarão a Deus e não o alcançarão. Então permita que essa mensagem vá longe o quanto antes, para que a gente consiga abordar de forma crítica a mensagem de Deus, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.